meu Deus, sei que o Senhor confia em mim. Me ensine a confiar em mim mesmo também. Porque eu não consigo acreditar que tenho condições de ocupar o lugar de Moisés. Estamos iniciando mais um estudo da lição da Escola Sabatina. E o tema dessa lição é Lugar de Refúgio. Josué capítulo 20, do versículo 1 ao 6, nos diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Josué: Fala aos filhos de Israel: Apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que me fuja para ali o homicida que, por engano, matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador do sangue. E, fugindo para alguma dessas cidades, pôr-se-á à porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então, o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar, para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porquanto feriu a seu próximo sem querer, e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Então nós estamos aqui já na reta final da trajetória de Josué. Josué está velho, Josué já havia dividido a herança entre as demais tribos do povo de Israel. Agora Josué tem autorização de Deus para escolher algumas cidades que serviriam de refúgio. E quando nós tratamos acerca dessas cidades, nós podemos entender que a justiça e a misericórdia de Deus andam juntas. E uma das coisas que precisa ficar claro é que no Antigo Testamento, a Bíblia não era contra a pena de morte. A pena de morte ocorria em alguns casos, como assassinato premeditado, ou seja, uma pessoa assassinou porque ela tinha ódio daquela pessoa, ela quis fazer o mal, então tinha que se pagar com sangue, com a morte. E também, se uma mulher ou uma criança fosse abusada, violada, então haveria a pena de morte. Por quê? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 9, versículo 6. Vamos acompanhar o texto bíblico e nós vamos entender o motivo pelo qual, principalmente em caso de assassinato, era necessário com que o assassino pagasse com a própria vida. Gênesis capítulo 9, versículo de número 6. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Quando alguém matava um ser humano, ele estava matando a imagem e semelhança de Deus. Portanto, requeriria deste assassino o quê? A morte, o sangue dele, para se fazer justiça. Só que Deus, sabendo que isso poderia ocorrer em algum tipo de injustiça, Deus fez a seguinte questão. Deus pediu algo para o povo de Israel, para que eles separassem 9 cidades de refúgios. E para que serviam? Caso uma pessoa matasse uma outra pessoa sem intenção, quando isso ocorria, para que essa pessoa se protegesse do parente daquela pessoa que iria querer ali vingar a morte do seu querido, do seu ente, então o que essa pessoa fazia? Ela fugia para essa cidade de refúgio. Ela ficava um tempo nessa cidade de refúgio e ela esperaria o seu caso ser julgado. E depois do julgamento, iria se verificar se aquele assassinato foi premeditado, foi algo que a pessoa quis fazer ou foi por um acidente.
Agora, claro que quando nós analisamos toda a Bíblia, Gênesis e Apocalipse, precisamos entender que a Bíblia sempre faz alusão acerca de Deus. Para que serviam as cidades de refúgio? Para se praticar a justiça. E quando você vai principalmente para o livro dos Salmos, você sempre encontra passagens dizendo: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é quem me refugio. É nele que encontro o refúgio para a minha alma. Então você sempre vai se deparar com esses termos. Por quê? Porque nós somos pecadores e nós merecíamos o quê? A morte. E nós temos o exemplo de uma pessoa que merecia a morte, mas recorreu a Deus, que foi Davi. Davi cometeu o assassinato. E o que Davi fez? Ele reconheceu o seu pecado e Deus o perdoou. É por isso que Davi sempre vai enfatizar que Deus é o nosso refúgio. Já no Novo Testamento, o Novo Testamento especifica que Jesus é o refúgio para todo pecador. Por que isso é importante? Porque muitas vezes nós achamos que nós somos inocentes e não. Nós somos culpados. Nossos pecados, voluntários e involuntários, são contra Deus e contra o nosso próximo. E a maior parte dos nossos pecados não são nem os involuntários, são os voluntários. É aquele pecado que a gente... aquele pecado premeditado que você pensou, analisou e quis fazer. Mas quando você reconhece que você é um miserável pecador e que você precisa da graça de Deus, logo Jesus está de braços abertos para te proteger do vingador de sangue, que é a morte eterna. Então sempre quando você recorre a Jesus, você encontra nele a vida eterna. Ellen White diz: as cidades de refúgios indicadas ao antigo povo de Deus eram símbolo do refúgio providenciado em Cristo. Nenhuma força pode tirar de suas mãos aqueles que recorrem a Ele em busca do perdão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nesse momento queremos pedir perdão pelos nossos pecados e que possamos reconhecer que somente em Ti e no Teu único Filho podemos encontrar o refúgio para as nossas almas. Que o Teu Espírito, a cada dia, venha testificar em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu jovem. Eu te espero no próximo estudo da lição da Escola Sabatina, que vem com o tema geral Sucessor, lições de fé e liderança no livro de Josué.